Ó, o Johnny. Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando agora, Pastor Johnny, nossa aula. Orado. Graça e paz. Amém, graça e paz. Desculpa o atraso. Não, Gastamos já um tempo de oração, conversamos um pouco e vamos aqui para a nossa última aula. Glória a Deus. Vamos aqui dar sequência à Teologia Sistemática 3, Cristologia e Soteriologia. Estamos dentro da matéria de Soteriologia. Já falamos sobre a eleição, já falamos sobre a reprovação, falamos também sobre o chamado do Evangelho e o chamado eficaz. E hoje vamos pontuar do capítulo 34, que é a regeneração em diante. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Beleza. Para começarmos, quero sempre lembrar para os irmãos que as nossas aulas são gravadas, para que a gente possa estar depois utilizando aqui com os próprios alunos, nas nossas igrejas, quando o tema for relevante, e também disponibilizando esse material para poder abençoar outras pessoas. Quem sabe, chegando essas aulas aí, nos lugares mais variados do nosso Brasil e de outros lugares onde se fala a língua portuguesa. Porque o meu desejo é que muitos irmãos nossos, que têm o desejo de aprender, possam ter o acesso a essas informações. Somente de um irmão, quem sabe lá no sertão do Nordeste, quem sabe lá no Amazonas ou numa tribo indígena, pegar um material desse, pegar um livro-texto, como nós temos trabalhado dentro da ortodoxia, dentro dos livros reformados, e poder orientar esses irmãos à palavra, dentro desse princípio mais conservador, eu quero acreditar que o motivo dessas gravações aqui vai ser cumprido. Só de poder ajudar alguém a olhar para a história do cristianismo e aprender com esses grandes homens de Deus, com esses grandes pensadores, e tentarem praticar a fé bíblica na sua inteireza, eu, particularmente, lá no céu, vou ficar muito feliz. Mesmo, talvez, nunca ter tido essa pessoa como aluno da nossa classe, mas só de saber que a gente pôde levar alguém a conhecer Spurgeon, conhecer o nosso querido Gruden, o Hobbes, conhecer, né, o nosso querido Erickson e tantos pastores da história da igreja que foram importantes, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Então, por isso que a gente grava esse material, né, para ser útil para nós e para muitas outras pessoas, tá bom? Beleza, meus irmãos? Ok. E orem por isso, viu? Porque a oração de um justo é poderosa e eficaz, e de repente, quem sabe aí possam ter ministros que vão se tornar ministros aprovados, aprendendo conosco, né? Então, eu particularmente, meus irmãos, minha vida toda foi sempre sendo ministrado por meio de duas coisas: os livros e áudios e vídeos que eu sempre pude adquirir, e os pastores que eu pude ter acesso. Vocês sabem que muitas vezes você ter acesso a um pastor, principalmente um pastor de outra nacionalidade, é mais difícil. Mas hoje, com o advento da tecnologia, e nós somos fruto direto disso, porque eu posso dizer para vocês como eu fui abençoado pela literatura, depois eu fui abençoado pelos áudios. Eu, logo depois do seminário, onde eu via uma mensagem em fita cassete, eu pegava aquela mensagem e ouvia ela. Depois tivemos o advento do disc play, né? Era um CDzinho que eu tinha também. Eu tenho um material aqui enorme. E depois fita VHS, que você já tinha o vídeo. Oh, meus irmãos, como isso fez parte da minha vida. O livro e esse material. E também sempre participando de palestras, conferências. Antigamente era muito raro você poder ter para você pegar uma palestra do Billy Graham, eu lembro como hoje, você tinha que achar uma locadora evangélica, achar um lugar e pegar ali uma fita, alugar, ou seja, hoje está tudo na rede. Ou seja, a gente pode fazer uma diferença muito grande e que Deus nos use e use o povo dele para que o evangelho chegue em todos os lugares, tá bom?
Então, vamos lá, meus irmãos. Regeneração é o tema de hoje. Eu quero ler com vocês aqui um texto, João 3,5. João 3,5. Nós estaremos trabalhando principalmente nos slides, mas estaremos lendo o livro-texto também, tá bom? Então, Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 5. Quem achou, pode ler para nós, por favor? Leia, Johnny, porque eu acho que minha Bíblia não está aqui. Opa, vamos lá. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aleluia. Amém. Isso é uma das verdades mais lindas. Ninguém pode. Ninguém pode. Tem que nascer da água, mas tem que nascer do Espírito. O nascer da água depende de nós. O nascer do Espírito depende única e exclusivamente de Deus. Leia para nós, pastor, do versículo 3 ao versículo 8, porque aqui Jesus vai mostrar verdades maravilhosas sobre essa doutrina da regeneração. E o Gruden, ele vai fazer uma afirmação muito interessante, dizendo que a regeneração é um ato secreto de Deus, pelo qual ele nos concede nova vida espiritual. É Deus quem faz. E por Deus fazer, nós só ratificamos depois com atos como o batismo. Eu me lembro que eu aprendi com um diácono presbiteriano, meu querido irmão Décio, que trabalhava comigo, irmão do Almir. Ele disse que o batismo, ele fazia uma pergunta para os irmãos lá no pregão: batismo salva? Aí os irmãos naturalmente respondiam: não. Quem salva? É Jesus. Então por que se batizar? E aí o Décio dizia: o batismo confirma a fé interior. O batismo nada mais é do que a declaração exterior Pública, né? daquela fé interior. Exatamente. É a fé pública. Quando falamos, quando declaramos, quando Evidenciando. obedecemos indo a uma igreja, quando nos colocamos de joelhos, quando fazemos qualquer coisa que confirme e seja um gesto de obediência, é uma demonstração pública, Evidência. mesmo que seja uma demonstração interior. Quando nós nos arrependemos e pedimos perdão, é uma fé pública. Quando há uma hora, que nem hoje eu tive o prazer de orar com uma irmã, que ela falava assim para mim: pastor, eu preciso fazer uma oração de reconciliação. E eu disse para ela: você pode fazer essa oração sozinha. Você pode fazer na igreja, você pode fazer comigo, você pode fazer com outros irmãos. Falou: mas você fazer, eu gostaria de fazer com o senhor. Então nós fizemos uma videochamada e ali oramos. E ali eu disse para ela: irmã, essa fé quem está contemplando é Deus. Eu sou a testemunha que estou ratificando diante de Deus e diante da irmã que a irmã está fazendo uma declaração de fé a Deus. Em outras palavras, a fé interior está sendo verbalizada por um ato público. E ali junto louvamos a Deus por aquele gesto de fé. Então, o novo nascimento, quem gera é Deus. Nós apenas ratificamos o que Deus fez em nós. Você tinha dito uma palavra, Júnior? Qual foi? Não, que é uma evidência, né? Sim, é uma evidência. Por essa razão, quando um crente começa a apostatar ou pecar, podemos dizer que ele está se desviando da verdade. Deixa eu fazer um adendo aqui da aula passada, irmãos. Eu não gosto de falar sobre a salvação de ninguém, porque assim como a proclamação do evangelho é um dever nosso, o julgamento é um dever de Deus, não nosso. Pode ver, nós não podemos julgar, nós podemos avaliar ou fazer um julgamento no que se diz respeito à verificação de frutos. Nós somos apenas avaliadores de frutos, só isso. E muito ruins ainda, por sinal, né? A gente avalia o fruto. E se o fruto está diante da nossa perspectiva, a gente fala: esse daqui é salvo.
E se a pessoa ela consegue ser convincente ou um cristão bem teatral, a gente fala, esse é um salvo, né, com S maiúsculo. E se aquele outro irmão é meio, né, sisudo, a gente fala, será que é salvo? A gente não consegue fazer esse julgamento, porque esse julgamento pertence a Deus, não a nós, né? Então, Jesus é aquele que julga. E ele não veio nem para julgar, mas ele pode julgar porque ele é juiz. E sobre a salvação, é algo que somente Deus pode arbitrar, não nós. Nós podemos mostrar que há caminhos para o salvo, que há princípios para o salvo, que há evidências de que um salvo caminha daquela forma. Mas a gente não pode dizer se uma pessoa está salva ou não, porque a gente gosta ou não gosta, ou porque ela deu um glória a Deus, ou porque ela caminhou um pouquinho. É por isso que sobre o assunto da salvação, nós precisamos aprender a lidar com esse certo temor. Porque essa é uma pauta que está nas mãos do Senhor. Nós podemos até dizer, eu creio que sim, que ele descansou no Senhor, porque os frutos dele, a vida dele, a pregação dele, e assim a gente consola uns aos outros, mas a última palavra é de Deus sobre esse assunto. Na verdade, pode ver que a pregação do evangelho é uma tarefa nossa. O discipulado é uma tarefa nossa. E aí a gente pode, sim, fazer apontamentos com mais segurança, tá bom? Mas eu procuro ter esse cuidado. Então, leia para nós, pastor Johnny. Do 3 ao 8, você falou? Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aleluia. Texto maravilhoso. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Esse texto é maravilhoso. E essa é uma das doutrinas que nós não podemos nunca deixar de pregar. Porque esse evangelho mercadológico, esse evangelho frouxo, esse evangelho inclusivo, que você vai fazendo acordos com vários grupos para poder receber todos em nome do amor, nada mais nada menos do que evangelhos sem esse princípio do novo nascimento. Deus nunca abriu mão desse princípio e nós não podemos abrir, até porque essa é uma obra de Deus, não é nossa, tá bom? Joia, querem fazer algum apontamento, alguma fala? Não. Não? Então vamos para o nosso slide, meus irmãos. Regeneração. Amém. Regeneração. Pode ler, Júnior, para nós, por favor. Regeneração é um ato secreto de Deus, pelo qual ele nos concede nova vida espiritual. Aleluia. É um ato secreto. É um ato secreto. Eu tive Pega uma água para mim aí. Eu tive o prazer de pregar o evangelho para muitas pessoas e até hoje... Opa, caiu a linha do Júnior. Caiu. Já deve ter entrado. Eu tive o prazer e o privilégio de pregar para muitas pessoas. E até hoje eu gosto... Uma das coisas que eu procuro fazer, pastor, é sempre disponibilizar a minha agenda aonde eu tenha contatos com não crentes. Então, eu sempre procurei ter esse pensamento para me provocar a evangelizar. Então, eu sempre procurei, por exemplo, lá no pregão, eu falava para mim, não, uma vez por semana eu vou almoçar pelo menos com uma pessoa que não seja cristã. Eu fazia isso para provocar, porque ainda mais nós como pastores, estamos rodeados de crentes o tempo todo. Ora ajudando, ora tendo comunhão, e tem vezes que nós perdemos essa experiência, que é a experiência de pregar para o não crente, viver ali testemunhando para o não crente. Então,
eu preguei muito na época da Bolsa e foi muito legal. E eu lembro que eu tive na Comunidade da Graça, eles tinham um trabalho toda segunda-feira, Centro Professorado Paulista, lá na Liberdade. Eu O Júnior lembro, deve ter conhecido. eu ia. E então, quando saíamos do trabalho, tinha um amigo nosso que era da comunidade, ele nos mostrou que tinha esse trabalho. Então, nós íamos sempre, principalmente na época de férias, nós não perdíamos o culto. Eu lembro que eu, sempre que podia, eu levava os meus amigos do pregão para o CPP. E eu lembro que eu levei um amigo chamado Ricardo. O apelido dele era Sapatão. Lá no pregão, era tudo por apelido. Enquanto estávamos lá naquele culto maravilhoso, o Sapatão ele não era cristão. E ele começou a chorar. E ele chorava copiosamente. E ele olhava para mim e falava: o que está acontecendo comigo? E eu falei assim: Deus está te visitando. E ele chorava. Eu falei: meu, o que aconteceu comigo? E eu falava assim: louvado seja Deus, o Senhor está te visitando. Legal. E assim, irmãos, mas como assim? Eu falei: olha, só dê espaço porque é Deus que está trabalhando no seu coração. Resumindo, estivemos ali, passado algum tempo ele se converteu numa outra igreja, mas ali foi o grande estopim da vida dele, ele se tornou um obreiro. E o Gruden, quando ele faz essa afirmação aqui, me faz lembrar o Sapatão. Regeneração é um ato secreto de Deus pelo qual ele nos concede vida espiritual. Ou seja, em algum momento, de alguma forma, o Senhor vai derramar vida sobre nós. Quando Deus me colocou na Igreja Batista Missionária, a primeira alma que eu ganhei para Jesus foi muito curioso, porque nós estávamos ali num pequeno grupo, a nossa igreja se reunia apenas algumas pessoas, e depois de alguns domingos, uma moça no final do culto me procurou, o nome dela era Sandrinha, e ela disse assim: eu quero entregar a minha vida a Jesus. E eu fiquei muito feliz, porque ela não era cristã, e ela teve essa atitude voluntária de querer entregar a vida dela a Jesus. E então, no momento em que ela aceitou a Jesus, eu fiquei assim, felicíssimo, porque não foi a persuasão do apelo, foi a proclamação do evangelho naquele coração, aonde ela voluntariamente se rendeu a Cristo. E uma das coisas que mais marcou a minha vida na Igreja Batista Missionária é que muitas vezes, em muitos cultos, até em vigílias, as pessoas aí no final do culto me procuram, falando: olha, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Isso, para mim, é um presente. Faço apelo, não sou apelativo, mas eu quero acreditar que quando uma pessoa, de fato, é visitada pelo Espírito Santo de Deus, pode até faltar apelo, mas o Espírito Santo já trabalhou misteriosamente, silenciosamente, secretamente naquele coração. E quando Deus faz isso, a pessoa pode estar na igreja ou não estar na igreja, onde ela estiver, ali tem uma pessoa regenerada. Na minha opinião, a igreja contemporânea, ela faz muitos apelos emotivos, mas ela não preserva as verdadeiras conversões. Muitas pessoas vão até à frente chorando, com fundo musical, aqueles apelos bem emotivos. Na minha opinião, eu acho isso muito perigoso. Não estou dizendo que não possa ser feito, mas eu quero acreditar que a regeneração, ela pode até passar pelas emoções, mas ela está muito mais além. Ela é uma obra do Espírito. E por ser obra do Espírito, são características totalmente diferentes. Então, fica aqui, né, a minha fala, porque eu acredito que hoje, e principalmente depois de Finney, eu não sei se vocês sabem, que a história do protestantismo não é uma história onde se faziam muitos apelos. Até Charles Finney. Charles Finney se dizia ser um reformado, mas na realidade ele era mais um arminiano. Ele era um advogado. E aí ele começa a proclamar o evangelho e ele, então, começou a desafiar as pessoas a tomarem uma decisão. E houve
um número muito grande de decisões, e a partir de Charles Finney cria-se essa cultura de se fazer apelo. Mas antes de Charles Finney, nos dias de Wesley, de Whitefield e até de Spurgeon, não era comum se fazer apelo. As pessoas, depois da proclamação do evangelho, elas procuravam os sacerdotes, os líderes e falavam: eu quero me tornar um cristão. Então, eu acho que a igreja, de uma forma geral, ela acabou se enveredando mais pela dinâmica do desafio e do apelo e se esqueceu de valorizar isso, que para mim é algo muito mais elevado, porque, irmãos, vocês já devem ter conhecido centenas de pessoas que aos prantos foram à frente ou levantaram a mão, mas não perduraram no evangelho. Enquanto aqueles que de fato tomam uma decisão do coração mesmo, eles podem até não ter chorado ou não ter se emocionado, mas essas pessoas por nada deixam o evangelho. Alguém já disse que quem vai à igreja por Cristo, de fato, não abandona o reino de forma alguma. As pessoas têm ido muito à igreja por causa do outro, por causa do programa. Podem ver que hoje a igreja ela se tornou uma igreja de programas, de entretenimentos, de emotividades, de afirmações. E, na minha opinião, o Espírito Santo e Jesus está do lado de fora. Eu sei que a gente tem que ter programas, temos que ter ideias, mas a gente não pode se esquecer dessa doutrina que, para mim, é uma doutrina chave da vida da igreja. Assim como as outras doutrinas da aplicação da redenção são importantes, e nós falávamos nas aulas passadas que a doutrina da eleição e da rejeição, ela é uma doutrina em que ela acontece conosco, mas nós não temos aquela experiência plena, porque ainda não chegamos na eleição total, na predestinação plena. É como falar da eternidade, é como falar do corpo glorificado. Nós não chegamos lá. E quando nós falamos, por exemplo, dessa doutrina, que é a doutrina do novo nascimento, ela é uma doutrina em que experimentamos. Então, para nós, ela é muito real. A dinâmica dela é muito prática. E a gente não pode abrir mão dela. Tá bom, meus irmãos? Joia? Querem fazer algum comentário? Joia. Eu lembrei de um testemunho a respeito do Billy Graham. Nas suas cruzadas, ao final, ele fazia, né, um certo apelo. E aí as milhares de pessoas ali iam, de algum modo, ia até lá e aceitava Jesus, ou no local que ela estava e tal. Verdade. Mas eu lembro de um fato que os jornais da época começaram a criticar isso. Que ao final havia muita melancolia, né? Colocavam, como o senhor mencionou, uma música de fundo ali, aí o pessoal já estava quebrantado de algum modo, aí eu ouvia aquilo, vou entregar minha vida para Jesus. E aí ele ouvindo isso, as mensagens dele começaram a mudar. Ele falava a respeito do evangelho bem brevemente, e aí ele fazia a convocação. Você quer viver para Cristo Jesus? Sem música, sem nada. A quantidade de pessoas só aumentou, colocando por terra, inclusive, aqueles argumentos dos jornais da época. Mas você vê, olha que postura que vai na contramão, de fato, vamos dizer assim, do que eu acabo de dizer, da melancolia. Você vê, ele parou e ele falou, não, essa crítica tem sentido, tem lógica. Essa crítica tem. E agora, você vê, quando é uma pessoa separada por Deus, né, irmãos, como foi o caso de Billy Graham, Deus continuou honrando a vida dele, né? Agora, então, muito bem colocada a sua ilustração, pastor, porque você vê, não é que sejamos contra. Quer ver uma coisa, irmãos, que eu acho que é muito propício, sim, o fundo musical, algo muito mais sentimental, um casamento. Ora, é o momento disso mesmo. É o momento de alianças, de lembrar. Causar emoção. É um momento de grande emoção. Então, qual é o problema de, nesse momento, você explorar aquilo? Pode ver que, com certeza, ninguém vai nos acusar de estarmos tomando proveito, porque vocês sabem que, ainda mais na ciência contemporânea, existem áreas que são estudadas com relação a essas notas musicais que tocam nos sentidos
tocam nas emoções e as pessoas acabam fazendo algo pela emoção. Podem ver que essas musiquinhas que tem um fundo musical, tem toda uma pesquisa, né, de que notas se usarem, que dado momento em que... Então, assim, é muito perigoso quando a gente vai para um evangelho dessa forma. Porque podem ver, Jesus não tinha um órgão de tubo ao lado dele. Aliás, os apóstolos no Novo Testamento têm uma menção de canto, que é quando eles fazem a ceia e cantando saíram para o Getsêmani. É a única menção. Agora, o povo judeu cantava? Claro que cantava, fazia parte da cultura, mas eles não faziam da emoção seu carro-chefe, né, pastor? Agora, fazendo um outro apontamento aqui também, Moody estava pregando, certa ocasião, em Chicago, e houve um grande incêndio no final de semana. Ele pregou na sexta, pregou no sábado, e no domingo ele ia fazer o apelo, mas na noite do sábado para o domingo, houve uma ventania muito grande em Chicago, e era um período de estiagem, e aí o que aconteceu? Morreram milhares de pessoas. E Moody, naquela cruzada, ele já era um evangelista muito, muito conhecido, ele não fez o apelo na sexta e nem no sábado, mas ele deixou para fazer o apelo no domingo. Mas só o que acontece? No domingo, do sábado para o domingo, foi quando houve esse grande incêndio, e uma quantidade enorme de pessoas que tinham ido na sexta e no sábado morreram, sem entregar a vida dele para Jesus. Então, Moody, como evangelista, ele se sentiu desafiado a nunca terminar um culto sem fazer apelo. No caso de Moody, eu acho muito mais legítimo do que o caso de Whitefield, que usava um artifício humano. Mas, indiferente de ambos, eu não quero colocar como uma regra. Porque quando Jesus pregava, ele não fazia os apelos da mesma forma que muitos pregadores fazem. Paulo, Pedro, a mesma coisa. Podem ver que havia apelos, mas era de uma forma muito mais direta, como o pastor Johnny acabou de citar de Billy Graham, falando sobre essa decisão. Quem quer entregar a vida a Jesus? Quem quer... pode ver que o apelo bíblico, ele é muito mais dentro dessa linha, e tem muitas mensagens que não deu nem tempo para o apelo. É o caso de Estevão. Mas foi uma mensagem poderosa que gerou conversão. Ou seja, percebam, irmãos, que o apelo, quando ele é sabiamente colocado, na hora adequada, ele não é errado. O problema é que os nossos apelos se tornaram apelativos. E nós temos nos conformado pelos números daqueles que têm ido à frente, levantado as mãos, mas, de fato, nós não temos realmente sido tão zelosos como igreja. Aqui eu estou fazendo uma crítica à igreja contemporânea, com relação a esses que nascem de novo. E eu aprendi com o pastor Marcos Graconato, que ele fez uma pergunta que, olha, isso daqui me marcou muito. Ele disse que recebe na igreja dele muitos irmãos de muitas igrejas pentecostais, né, neopentecostais e outras denominações. E ele só recebe uma pessoa para ser incluída como membro na igreja dele depois que essa pessoa responde a essa pergunta. Ele faz uma classe de recepção para que aquelas pessoas comecem a participar da igreja dele, e depois ele faz, em algum momento, essa pergunta: meu irmão, minha irmã, qual foi a sua experiência de conversão? Me conte como você se converteu. E aí, o que vocês acham que foi as experiências que o pastor Marcos Graconato teve ao ouvir de irmãos pentecostais, avivados, de outras igrejas neopentecostais? Você acha que ele teve, assim, uma quantidade enorme de pessoas que falaram: a experiência de conversão foi assim? Ou vocês acham que ele se surpreendeu ao fazer essa pergunta? E aí, o que vocês me dizem? Eu acho que está muito baseado nas emoções, né? Assim, a gente, às vezes, a gente conhece tanta gente, né? E aí, esses diálogos, geralmente, eu tenho com algumas pessoas. E boa parte delas, assim, racionalmente falando, não consegue compreender nenhum sacrifício de Jesus, o que me assusta um pouquinho. Então, falando de conversão, eu imagino que a surpresa dele não foi nada diferente, assim, chega a ser assustador.
E você falando me assustou um pouquinho, deveria ser assim, deveria nos assustar um montão, né, pastor? Um montão, pois é. É que a gente ainda tenta ser bondoso, né? Porque a gente não é a nossa ovelha, né? Mas então, a experiência dele, do Marcos Greconato, é uma experiência assim gritante. Ele fala, irmãos, muita gente vem para as nossas igrejas e diz assim: a minha experiência de conversão foi porque eu estava desempregado, eu comecei a ir na igreja. A minha experiência, porque eu estava no vício, eu comecei a ir na igreja. Aí eu abandonei o vício. Ou seja, não entenderam nada de Nadica. Não tem experiência de conversão. E aí o pastor Marcos Greconato, pela primeira vez, coloca na cabeça daquela ovelha, pense sobre isso. Se você não teve uma experiência de conversão, é porque ainda você não se converteu. Tá bom, meus irmãos? Ok. Beleza? Beleza? Então Joia. vamos lá. Vamos ler aqui rapidamente. Pastor Johnny, leia para nós apenas características da regeneração e a gente vai ler aqui depois no livro-texto. Tá bom. Primeira característica, uma obra exclusiva de Deus. A sua natureza exata é um mistério. Vem antes da fé salvífica. Deve produzir resultados na nossa vida. Joia. Vamos agora aproveitar e vamos no livro-texto. Júnior, abra aí lá no capítulo 34. Capítulo de número 34. A explicação e base bíblica, aí depois leia aquele parágrafo para nós que está lá no A. A regeneração é uma obra exclusiva de Deus. Leia esse parágrafo para mim, o primeiro e o segundo, por favor. Tá. Explicação em base bíblica. Podemos definir regeneração da seguinte maneira. Regeneração é um ato secreto de Deus pelo qual ele nos concede nova vida espiritual. Isto é, às vezes, chamado de nascer de novo. Na linguagem de João 3, 3 a 8. A regeneração é uma obra exclusivamente divina. Em diversos elementos da aplicação da redenção que analisaremos nos próximos capítulos, desempenhamos uma parte ativa. Isso se aplica, por exemplo, à conversão, à santificação e à perseverança. Mas na obra de regeneração não desempenhamos papel ativo algum. Em vez disso, é uma obra exclusivamente divina. Vemos isso, por exemplo, quando João fala a respeito daqueles a quem Cristo deu poder de se tornarem filhos de Deus. Eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 13. Aqui João especifica que os filhos de Deus são os que nasceram de Deus, que nossa vontade humana, a vontade do homem, não realiza esse tipo de nascimento. Pode ler o próximo parágrafo, por favor. O fato de que somos passivos na regeneração também fica evidente quando as Escrituras se referem a ela como nascer de novo. Não escolhemos nascer fisicamente, é algo que nos acontece. De forma semelhante, essa analogia nas Escrituras sugere que somos inteiramente passivos na regeneração. Joia. Dá uma pausa aí, Júnior. Joia. Graça e paz, Maísa. Seja bem-vinda, filha. Olha só que legal, irmãos. Quando o texto aqui fala sobre que esse nascer do novo acontece sobre nós e nós temos uma reação passiva, isso prova que é uma obra divina e não é uma obra humana. Lembram que no final da aula passada, quando eu falei sobre a eleição, predestinação, sobre a rejeição, depois eu falei sobre o chamado do evangelho, o chamado eficaz, e aí agora a gente está falando sobre essa questão do novo nascimento. Fica muito mais fácil de entendermos a dinâmica da atuação divina em nós sobre o tema e a doutrina do novo nascimento, porque vivenciamos isso do início da nossa caminhada até o nosso último dia. Então, tanto a eleição como a predestinação é uma obra ativa da parte de Deus e nós somos passivos, a regeneração também acontece da mesma forma. No entanto, nós temos a experiência
E pela experiência, essa doutrina se torna mais fácil de ser admitida e crida. Aquelas outras doutrinas que nós não temos experiências constantes, quer ver uma delas? É a doutrina da glorificação. Nós apenas acreditamos que ela virá um dia sobre nós. Mas quem é que foi glorificado aqui? Ninguém foi glorificado. Os que chegaram mais perto da glorificação foram poucas pessoas na Bíblia. Quem foram? Bom, vamos lá. Enoque e Elias, que foram arrebatados. Aí, precisamos falar muita coisa. Depois, nós temos uma ressurreição em Elias, 2 com Eliseu, ou seja, 3 ressurreições. E no Novo Testamento, temos quantas ressurreições, exceto a de Jesus? Porque nós temos que lembrar que as ressurreições desses 3 personagens, de Elias e Eliseu, e as ressurreições do Novo Testamento, é diferente da ressurreição de Jesus, porque a ressurreição de Jesus é uma ressurreição onde ele atinge a glorificação. Jesus não ressuscita para morrer de novo. Mas os 3 que ressuscitaram no Velho Testamento, com Elias, e os 2 com Eliseu, e os 3 que ressuscitaram no Novo Testamento, que é a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro, foram os que mais perto chegaram da glorificação. Por quê? Porque, de alguma forma, eles experimentaram a morte, eles viram, ou talvez, não dá para a gente saber, porque a Bíblia não registra, o mundo dos mortos. De repente, a experiência da ressurreição deles se deu com muito mais ênfase na vida do outro do que eles. De repente, eles morreram, não perceberam e acordaram. E se assombraram de ver tanta gente dizendo: você está vivo de novo, né? No caso da filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e de Lázaro. Dorca também. Ah, isso, obrigado. Dorcas e Eutico. Desculpa. Eutico. Só tem mais alguma, não? Acho que... Não. Dorcas e Eutico. Obrigado, Júnior. Só acabei esquecendo. Então, são 5 ressurreições no Novo Testamento, 3 no Antigo Testamento, totalizando 8 ressurreições. E 2 arrebatamentos. Então, os 2 deixa a parte. Então, quem foi glorificado, irmãos? Quem teve uma experiência de glorificação? Eu diria que esses irmãos que passaram pela experiência da ressurreição. Eles viram o poder de Deus atuando no corpo físico deles. De que forma? De uma forma poderosa. Onde a morte deixou de existir durante um período e eles voltaram a morrer depois. Nem perceberam eles. Pode ser que sim, pode ser que não. Não dá para a gente entrar nos detalhes, né, Júnior? Mas seja o que for, a doutrina da glorificação é uma doutrina que nós exercitamos ela pela fé, a gente vai chegar lá, mas a gente não tem essa experiência prática. Ela é muito mais uma experiência normativa. A gente crê no princípio bíblico, se apropria dele, é uma profecia, mas nós não experimentamos. Já a regeneração, sim. E eu gosto dessa frase do Gruden, que mostra que esse nascer de novo é algo de Deus. Por isso, irmãos, que a gente vê, e agora eu quero ler com vocês, a próxima página, Júnior, o penúltimo parágrafo, quando diz: às vezes o termos graça irresistível. Achou? Deixa eu ver. Antes do item B. Sim, eu sei. Aqui embaixo. Isso. Às vezes a expressão é isso, né? Isso. Graça irresistível? Isso. Pode ler? Pode ler. Às vezes a expressão graça irresistível é usada em relação a isso. Refere-se ao fato de que Deus chama eficazmente as pessoas, bem como lhes concede a regeneração. E ambas as ações garantem que responderemos com fé salvadora. Entretanto, a expressão graça irresistível está sujeita a ser entendida de maneira equivocada, visto que parece significar que as pessoas não fazem uma escolha voluntária e espontânea ao responder ao Evangelho, o que é uma ideia errada e uma compreensão errada da expressão graça irresistível.
No entanto, a expressão preserva algo valioso, porque indica que a obra de Deus penetra no nosso coração para produzir uma resposta absolutamente certa, ainda que respondamos de modo voluntário. Joia. O que o autor estava falando nas páginas anteriores? Ele estava fazendo aquela citação de João 3,8, quando Deus, na pessoa de Jesus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles geram em nós o quê? Eles geram em nós essa obra que é a obra da regeneração. Então, o Gruden, ele vai dizer aqui, eu até grifei uma parte do livro, que diz: podemos concluir que ambos, Deus Pai e Deus Espírito Santo, produzem a regeneração. E aí ele está citando aqui Efésios 2,5, Colossenses 2,13 e Tiago 1, 17 e 18, mostrando que quem gera isso em nós, assim como 1 Pedro 1,3, quem gera isso em nós é o próprio Deus. E aí ele faz uma citação de Pedro, né? Segundo a sua abundante misericórdia, tem nos dado um novo nascimento, através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando nós estudamos sobre essa doutrina, nós vemos que é Deus quem faz. Nós apenas consentimos. Por isso que aquela ideia que mencionamos na aula passada, de que há uma depravação total no ser humano, e que esse ser humano não tem como escolher a Deus, a não ser com o auxílio de Deus, não deixa de ser verdade. Porque quando Deus nos visita dessa forma, ele realmente nos visita tocando os nossos sentidos de forma tão poderosa, gerando em nós essa vida que somente ele poderia nos dar. Nós apenas admitimos. Por isso que esse termo, graça irresistível, mesmo que seja distorcido por muitos, acaba tendo um valor muito grande na sua essência. Deixa eu fazer aqui mais um comentário para ajudar vocês. Eu, como mencionei há pouco nas aulas passadas, não tenho nenhum problema com relação ao calvinismo, mas eu queria levar em consideração aqui algumas coisas com vocês, para vocês tomarem um certo cuidado. Vou tentar explicar. Podem ver que a Bíblia, ela nunca vai ficar dando ênfase de uma forma fatalística, que uns foram separados para a salvação e outros foram separados para a condenação. Exato. Você não vai ver essa ênfase gritante na Bíblia. Você vai ver assim: Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Me explica o que é aborrecer. Você vai dar 1000 explicações. Cada teólogo vai falar. Mas vamos lá. No frigir dos ovos, será que Esaú não se arrependeu em algum momento? A Bíblia não vai mostrar nada sobre essa questão. Mas aí onde entram, lembra que eu falei, os xiitas e os sunitas do calvinismo, eles vão tentar colocar palavras que a Bíblia não coloca, e em cima desses termos é onde geralmente estão as confusões. Por exemplo, graça irresistível. Há uma ideia muito boa sobre ela. Quando nós lemos os textos bíblicos de Pedro, de Tiago, de João, de 1 João, há uma exuberância nessa revelação, onde Deus nos atinge, onde Deus é ativo e nós somos passivos. O problema é quando nós começamos a colocar mais termos, como, por exemplo, se você for atingido pela graça irresistível, você não deixará de se converter. Se você não se converter, é porque a graça irresistível não te chegou até você. Ou seja, a gente já começa a falar de coisas que a Bíblia não fala, e aí as confusões são geradas a partir daí. Não são geradas a partir do entendimento. Os pressupostos calvinistas, eles são muito bonitos. O problema é quando nós queremos impor aos outros a nossa maneira de pensar e nós desrespeitamos as dúvidas dos outros e já estigmatizamos os outros. Então, fica aqui uma ressalva, irmãos. Tomem certo cuidado somente com esses exageros, com esses termos, sabe? Deus elegeu uns para salvação e elegeu outros para condenação. Tá bom.
Ora, irmãos, a Bíblia não fica mencionando demasiadamente sobre isso, e quando ela vai citar isso, ela cita, por exemplo, vamos pegar um exemplo, sim, que existem seres que foram destinados à condenação, que são demônios. E quando a Bíblia vai falar sobre seres humanos que vão para o inferno, a Bíblia também mostra da seguinte maneira, ela mostra que o inferno foi criado para Satanás e para os demônios, não para os seres humanos. Ou seja, Deus não é fatalístico, mas as definições teológicas são. Vocês estão entendendo onde está o problema, irmãos? Então é nisso que eu quero que vocês tomem um certo cuidado, porque eu acho que esses irmãos que são fatalísticos, mesmo que eles tenham terminologias teológicas corretas, muitas vezes eles acabam indo por um exagero, e esse exagero não é bom. Então, como eu falei aqui da graça irresistível, eu contei o testemunho do meu amigo, Ricardo, que tinha apelido de Sapatão. Então, é inquestionável. Quando a graça de Deus ela atinge uma pessoa, Deus que desperta o coração de Ciro. É Deus quem desperta o coração de Lídia. Podem ver que em Atos 2, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, ou seja, é o poder de Deus. Quando isso acontecerá, de que forma acontecerá, como acontecerá, é o mistério de Deus. Nós não somos os precursores dessa obra. O pastor Johnny comentou aqui sobre o Billy Graham. Deus levantou o Billy Graham para uma obra exclusiva, isso é fato. Deus levantou Moody para uma obra exclusiva, isso é fato. É o Espírito Santo usando eles são instrumentos de Deus. Precisamos nos preparar para sermos usados assim, sim, mas isso não está no nosso controle. Então fica aqui esse destaque, né? Porque eu particularmente gosto muito dessa ideia do chamado eficaz, acredito nele, e eu acredito nele que nós teremos ciência dele, não necessariamente no dia, mas depois. Quando nós olhamos para a nossa história e nós nos encontramos servindo a Deus e nós entendemos. O que me atingiu não foi a minha própria escolha, mas foi o chamado eficaz de Deus. Foi o Pai falando poderosamente, foi o Filho e o Espírito Santo junto com o Pai trabalhando, regenerando a minha vida, fazendo com que a divina semente passasse a nascer dentro do meu coração. E agora o meu dever é apenas nutrir essa divina semente. E só para eu concluir essa ideia, irmãos, olha só que interessante, irmãos, essas doutrinas da aplicação da redenção. Podem ver que em todas elas é o Espírito Santo trabalhando. Na eleição é o Espírito Santo trabalhando, na predestinação é o Espírito Santo trabalhando, na pregação do Evangelho é o Espírito Santo trabalhando, na proclamação do Evangelho chamado eficaz, é o Espírito Santo trabalhando, na regeneração é o Espírito Santo trabalhando, na santificação é o Espírito Santo trabalhando. Agora, olha só que interessante, em algumas dessas doutrinas da regeneração, como a gente já vai ver já na santificação, o ser humano é mais ativo. Em outras doutrinas da redenção, o ser humano é menos ativo. Deus é mais ativo. Da santificação, nós só nos tornamos santos pela ajuda de Deus. Ele atua, mas é uma atitude ativa mais nossa, depende mais de nós e não de Deus. Na eleição, depende praticamente tudo de Deus, nada de nós. Nós acreditamos. Então perceba que o problema, geralmente, do entendimento dessas doutrinas está na forma em que o Espírito Santo trabalha e na forma em que nós reagimos a elas. O novo nascimento, Deus gera, nós praticamos a manutenção. Na santificação, Deus nos impele e nós praticamente o tempo todo desenvolvemos a nossa salvação. Nós não nos tornaremos mais santos dormindo, sendo preguiçosos, não indo à igreja. Precisamos o quê? Ter o quê? Disciplinas para se tornarmos santos. Pode ver que, nesse caso, há uma atividade humana e parece-nos que há uma passividade divina. Já na doutrina da regeneração, há um equilíbrio, onde há uma atividade divina. Num primeiro momento, há uma passividade humana, porque é ele que gera. Logo depois do batismo, começa a nossa atividade.
Na doutrina da predestinação e eleição, há uma atividade divina e há uma passividade humana. E praticamente assim a gente se conserva durante muito tempo. Por que eu estou fazendo esse paralelo aqui para ensinar vocês? Olha só, aonde Hebreus fala que a palavra de Deus ela atua? Hebreus vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela consegue penetrar até a divisão dos ossos e medulas, do espírito da alma. Não é isso? Ou seja, vamos aqui, indiferente dos postulados dicotomistas ou tricotomistas. Eu sou tricotomista, mas eu entendo que a linguagem dicotomista ela é até mais lúcida, como teologia. No entanto, aonde está a separação entre a nossa alma e o espírito? Eu não sei. Eu sei que há uma separação sutil. Há aqueles que dizem que não há uma separação. Uma está dentro da outra. A alma está dentro do espírito ou o espírito dentro da alma e é uma coisa só. Tudo bem. Mas a Bíblia lá em Hebreus vai falar que a palavra de Deus consegue atingir o indivisível. E eu quero agora usar essa mesma figura de linguagem nas doutrinas da aplicação da redenção com o poder do Espírito Santo na nossa vida. Em algumas doutrinas, fica muito mais claro a divisão da nossa participação. Em outras doutrinas, fica muito mais difícil a nossa participação. Então, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque eu gosto muito dessa ideia, irmãos, quando nós começamos a entender a nossa participação. Porque tem vezes que a gente tem um pouco de dificuldade nisso. Por exemplo, na doutrina da conversão e do arrependimento, é Deus nos chamando, mas é o homem sendo ativo o tempo todo. Pode ver que a gente tem que dar uma resposta, de dar a meia volta, de se reprogramar. Então, olha que interessante. Dentro das doutrinas da aplicação da redenção, há algumas que nós somos muito mais ativos e precursores. E Deus é como se ele abrisse a porta e dissesse, meu filho, paz, eu já abri a porta. Em outras doutrinas, ele diz, meu filho, somente me observa, sou eu quem faço, creem em mim, esperem eu agir o tempo todo em você. E aí depois, em algum momento, Deus diz, agora você pode agir. Percebam que há uma diferenciação. O grande problema nosso, ao fazer teologia, é que a gente tenta ser ativo o tempo todo em todas as doutrinas. Ou a gente é passivo o tempo todo em todas as doutrinas. E é por isso que as confusões vão sendo geradas. Os arminianos vão dizer, eu tenho o livre-arbítrio, por isso eu estou sendo protagonista, eu sou ativo o tempo todo. Os calvinistas, principalmente aqueles exagerados, vão dizer, não, é Deus quem faz tudo e a gente não precisa fazer nada. Por isso que um calvinista equilibrado, ele consegue enxergar essas nuances de acordo com cada doutrina, e eles conseguem saber aonde está o seu dever e aonde está a atuação de Deus, até onde podemos fazer e aonde não. Por exemplo, irmãos, o que acontece em cada culto na igreja, porque eu gosto muito de Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones falava que quando um pastor pregava, e ele pregava pelo poder do Espírito Santo, o que vai ser gerado no coração da igreja vai ser de acordo com o Espírito Santo. O pastor não tem o controle disso. O pastor prega uma mensagem e a repercussão ela é incalculável. Por quê? Porque, na realidade, não é o pastor é o canal do Espírito Santo naquele momento em que ele fala. Ele leva a palavra e essa palavra de vida vai gerando vida no coração das pessoas das formas mais variadas. Ou seja, perceba, nós atuamos, somos ativos até certo ponto. Daqui para lá é Deus. E por isso que Martin Lloyd Jones, naquele livro Pregação e Pregadores, ele vai deixar aqui um desafio muito lindo, mostrando o seguinte, o culto e a igreja depende de Deus e do Espírito Santo. O culto é dele, nós somos instrumentos dele, precisamos deixá-lo trabalhar e ser usado. Porque muitas vezes, irmãos, nós acabamos tendo a igreja segundo a nossa vontade, segundo os nossos critérios, segundo
as nossas opiniões. E o Espírito Santo está querendo trabalhar e a gente está falando, não, mas hoje eu não posso pregar mais do que 30 minutos, senão as pessoas nas redes não vão dar atenção. E o Espírito Santo muitas vezes está querendo falar com as pessoas estão sedentas e a gente está falando, não, porque tem que ser uma mensagem de 10 minutos, porque passado de 10 minutos não viraliza. E aí a gente fica rotulando o poder de Deus. Martin Lloyd Jones conta experiências que ele ia pregar nas rádios e muitas vezes tinha um tempo. E quando acabava o tempo, o pessoal lá da rádio desligava e ele continuava pregando para ninguém. Mas aí depois vinham as pessoas e falavam assim, eu queria concluir, eu queria ouvir mais a mensagem. Aí nas próximas vezes deixava ele pregar o tempo todo que ele precisava pregar. Por quê? Porque, irmãos, a gente não tem esse controle, a gente precisa ter essa maturidade que Deus está nos usando, mas ao mesmo tempo nós não somos o protagonista. Em algumas horas nós somos mais ativos, mas em outras horas ele é o ativo, a gente é mais passivo. E assim a gente vai aprendendo. E as doutrinas da aplicação da redenção vão ter essa dinâmica o tempo todo. Ora Deus é mais ativo, ora... Tá bom, meus irmãos? Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, agora, vamos para o próximo slide aqui. Joia. Alguma dúvida ainda sobre esse assunto, irmãos, sobre a regeneração? Algum comentário? Não, o que eu queria ver é o seguinte. Vem antes a fé salvífica, né? Então... Por quê, né? Por que será que ele está fazendo essa afirmação, Júnior? É interessante essa afirmação. Por que vem antes da fé salvífica? O que vocês acham, irmãos? Tem a ver com entendimento? Tem a ver com entendimento, mas tem a ver com outra coisa. Vamos lá para os textos bíblicos. Vamos resolver isso daqui nos textos bíblicos. João 3,5, pastor, e 6,44. E 6,65. Júnior, leia para nós Atos 16,14 e Maísa, 1 Coríntios 2,14. Quando ele fala sobre essa ideia que vem antes da fé salvífica, é porque ele está querendo dar a honra e o mérito a Deus, totalmente a Deus. Que se não for pelo poder de Deus, isso não acontece em nós. Então, leia para nós, João 3,5, por favor, pastor. Vamos lá. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ou seja, o nascer do Espírito aqui, pressupomos, é uma atuação ativa de Deus, e não nós. Logo, se é de Deus, vem antes de tudo. Por essa razão que ele vai trabalhar nessa ideia. 6,44, leia para nós, por favor. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, deixe a Bíblia falar. Mas na presciência de Deus ele sabia que eu escolheria. Muito legal tudo isso. Mas o texto sagrado está dizendo que ninguém chega se o Pai não leia de novo, por favor, pastor, eu quero usar o termo correto. Pois não. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Isso. E eu o ressuscitarei no último dia. Se o Pai não o atrair. Pastor, o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que o Pai que atrai em primeiro lugar. Antes de tomarmos uma decisão, houve na eternidade de Deus, e não me pergunte como, e aqui eu não quero ser fatalista, porque, perceba, o texto está dizendo que o Pai atrai. Aí nós, calvinistas e os exagerados, vão dizer, se ele atrai para a salvação, ele também faz para a condenação. Esses acréscimos nossos que geram a discussão. Irmão, eu sei do seguinte, o Jesus disse isso, essa é uma verdade. O Pai atrai. Se o Pai atrai, vem antes de qualquer coisa e qualquer iniciativa nossa. Mas, pastor, onde entra a nossa responsabilidade? Nesse texto, ela não entra. O que entra é o atrair do Pai. Pastor, mas é simples assim. Jesus nasceu de uma virgem.
pelo poder do Espírito. Ele ressuscitou dentre os mortos, pelo poder do Espírito. Um dia seremos arrebatados, pelo poder de Deus. Acontece em nós, porque o Pai se revela a nós. 6,65 para nós, por favor, pastor. 6,65. Desculpa, só mesmo. É isso mesmo, 6,65 de João. E prosseguiu. É por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Se o Pai concedeu esse privilégio, está dado. Vem antes de qualquer coisa. É isso que Jesus está dizendo. Tá bom? Atos 16, 14. Leia para nós, Júnior, por favor. Ou foi a Maísa? Foi você, né, Júnior, que eu pedi? Foi. 16, 14, né? Isso, 16, 14. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O Senhor lhe abriu o coração. E quando nós lemos de Lídia, isso me faz lembrar também o texto que eu preguei sobre Esdras, 2 domingos atrás. Esdras, citando Ciro, fala que e o Senhor despertou o coração de Ciro. Não foi Ciro que tomou uma iniciativa, foi Deus quem foi a ele, ou seja, é antes de qualquer coisa. Pastor, mas eu não entendo. Eu sei que você não entende, como eu não entendo a eternidade, como eu não entendo a Trindade, e nem por isso deixa de existir. Percebam, irmãos, olha só que interessante, dentro desse comentário... Então, até aí eu entendo, deu despertar, mas o homem vai ter que tomar uma decisão. Eu sei, em algum momento nós tomamos, e aí onde entra o que eu te falei, Júnior, dentro das aplicações da redenção, vai ter aquelas que a gente já vai ver agora na próxima doutrina, que é a conversão. Nessa, nós tomamos uma decisão e damos uma resposta. Mas é nisso que os calvinistas eles vão afirmar, e eu acredito, Júnior, do chamado eficaz. Por quê? Porque é algo de Deus. Agora, isso não omite a nossa responsabilidade, a nossa decisão, a nossa resposta. Vontade também. Exato. Agora, quando nós enxergamos de forma vesga essa doutrina, nós nos sentimos melhores do que os outros, porque Deus me escolheu. Eu fui eleito. E essa presunção, ela é diabólica. Por quê? Porque se ele fez isso sem eu merecer, eu não tenho que ter presunção, eu tenho que ter quebrantamento, contrição. Porque como pode o Deus de amor olhar para um pecador como eu e falar, eu vou te salvar? Eu não merecia. Então, aonde eu posso me jactanciar? Jamais diante desse fato. Por isso que aqueles que olham de forma vesga e míope para essa doutrina, eles vão ir para outros exageros, mostrando algo mais ou menos como esse que eu acabo de dizer da vanglória. E também eles colocam agora o quê? Palavras que Deus não disse, por exemplo, sobre aqueles que são condenados. Por exemplo, a gente vê que Deus desperta o coração de Ciro, que Deus desperta o coração de Lídia, mas a palavra de Deus o tempo todo vai ser: pregue a minha palavra, divulgue o meu reino, anuncie a minha palavra entre todas as nações, que o Senhor reina, o Senhor quer salvar todos os povos, e não que Deus te despertou para a condenação. Não tem esses termos. Essa nação existiu para ser condenada. Não tem esses termos, porque nos debates teológicos dos que são kamikaze, eles quase que colocam essas afirmações. E aí onde entram essas palavras humanas, quase que querendo parafrasear as palavras de Deus, e aí vira uma celeuma. Por exemplo, irmãos, voltando, a doutrina da Trindade. A palavra Trindade não tem na Bíblia, mas nós entendemos que a doutrina da Trindade está ali. O chamado eficaz, essa expressão não está na Bíblia, mas nós lendo o texto, compreendemos. Ao ler esses versículos, compreendemos que o chamado a regeneração vem antes da fé salvífica, mas o problema não está na compreensão disso, o problema está naquilo que se faz a partir de. Aí que está o problema. Pega os kamikaze e começam a colocar tudo nas mãos de Deus,
e não coloca na responsabilidade humana nada para nós. Aí fica o desequilíbrio. Entendeu? Uhum. Tudo bem, Júnior? Tudo bem, irmãos? Esse texto aí, esses versículos que nós estamos lendo, que ele está usando como base, fundamento para dizer que ela ocorre a regeneração antes da fé salvífica, eu acho que é o contrário. Esse texto aponta para a fé salvífica. Tanto é que Lídia aqui dizia que é servir a Deus. Então, mas o que ela fala que servia, isso é um fato. No entanto, quando fala que é o Senhor quem desperta ela, né? Que é o Senhor quem faz essa obra na vida dela. O texto, ao mesmo tempo, está dando ênfase ao Senhor. O texto que nós lemos de João dá ênfase ao Pai, chamando, o Pai fazendo. Então, Júnior, há algum problema nisso? Nenhum problema. O problema está a partir do que se faz a respeito disso. Ou omitindo o nosso dever, ou colocando nas mãos de Deus que ele vai fazer tudo e nós não precisamos fazer nada. Os desequilíbrios que são gerados a partir desses textos. Mas os textos em si, eles se autoexplicam, né? Tá bom? Vamos continuar. Só que eu percebo que aí eu acredito que a fé salvífica vem primeiro, depois a regeneração. Então, mas no texto de João, pode ver que é o Pai quem gera. Entendeu, Júnior? Mesmo que no texto de Atos possa dar uma discussão, no texto de Esdras 1:1, o Senhor desperta Ciro. O texto aponta para isso, entendeu? No texto de Lídia eu até concordo porque fala que ela já servia. Mas mesmo ela já servindo, se a gente for ver e fazer aqui um adendo, né? A gente vê que ela servia, como diz o texto, 16:14, né? Olha lá. É porque eu entendo assim, que o ato de fé salvadora acontece primeiro, desperta para a salvação. E depois vem a transformação. É como você pegar um vaso sujo e limpar. Mas a fé não veio do Espírito Santo? Então vem, sim. Então, se vem do Espírito Santo, vem de Deus primeiro. Então, mas a fé que eu estou falando não é a fé salvação? Então, vamos ler os outros textos. Vamos ler os outros textos. No intervalo a gente gasta mais tempo, senão a gente não vai parar aqui. Se alguém abrir... Né? Não tem problema, Júnior. São maneiras de enxergar. Leia para nós, Maísa, para a gente ler o Coríntios, 1 Coríntios 2:14, e eu vou ler Romanos 3:11, e aí a gente vai fechar para o intervalo, senão a gente não vai parar. Tá bom. 1 Coríntios 2:14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Tudo bem, pode dar aqui bastante interpretações desse texto. Eu vou ler Romanos 3:11. Vamos lá. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Ele está fazendo aqui uma citação dos profetas. Se não me falha a memória dos profetas, aqui, deixa eu ver se... dos Salmos, né? Mostrando que dependemos de Deus. Bom, irmãos, para a gente concluir aqui, só para eu fazer aqui um equilíbrio, nosso querido Robes, quando ele vai falar sobre a eleição, olha lá, ele vai dizer assim, ó, alguns erros acerca da doutrina da eleição. Bom, vamos fazer o fechamento aqui? Tá. Eu vou ler eu vou deixar aqui a página 100, tá, do livro, para vocês lerem. Mas, assim, senão a gente não vai parar. Mas, página 100 do Robes, ele vai fazer alguns apontamentos. Por isso que a gente tem as correntes, a gente tem as linhas. Eu, particularmente, acredito que vem antes da fé salvífica. No entanto... Não tem problema, Júnior. Não tem problema. No entanto, o que acontece? Por que eu falo que não tem problema? Porque, baseado no texto de Atos, pode dar a entender assim. Muitos irmãos vão pensar assim. Eu, particularmente, gosto de me posicionar a partir, principalmente, do texto de João 3 e de João 6. Por outro lado, como eu disse para vocês, uma coisa é fato. A regeneração, ou seja, o novo nascimento, vem de Deus. É Deus quem gera em nós pelo poder do Espírito, porque o homem não tem poder de nascer espiritualmente. João 3. Se ele não tem poder,
Então, vem antes da fé salvífica. Tá bom? No entanto, o termo fé salvífica, alguns vão dizer que, assim como a graça vem de Deus, a fé salvífica vem de Deus. Outros vão dizer que a fé salvífica depende de nós. Por quê? Porque muitas vezes nós precisamos crer para que Deus opere. Mas diante da grande maioria dos textos bíblicos, antes de nós crermos, Deus é aquele que abre o nosso entendimento, toca-nos com o Espírito Santo e, a partir de então, a gente passa a seguir e obedecer. Eu vou deixar aqui como um ponto, para a gente poder encerrar, que senão a gente não termina hoje, tá bom? Eu já vi essa discussão, é por isso que eu estou falando, por isso que o debate é importante. Eu já vi uma discussão bem acirrada do Baconalto e o César lá. E isso. A posição de Armínio, em alguns pontos eu concordo, e acho que é nisso aí que eles falam. Todas têm, é verdade, é importante o debate, mas eu vi, então, por isso estou falando, que até aquela questão de Zaqueu lá. Então, a salvação, ela gera primeiro, para depois ver. Então, a gente vai já na conversão, Júnior, eu vou trabalhar um pouco melhor esses pontos, porque o lance da fé salvífica, na minha opinião, tá, irmãos? Ela é um presente de Deus, que Deus nos dá. Em algum momento, lembra que eu falei do passivo e do ativo? Deus, ele está dando para nós ativamente a fé salvífica, como a graça. Efésios 2. Em algum momento da nossa caminhada e experiência, essa fé salvífica, nós atuamos também em algumas áreas, desenvolvendo a nossa salvação, desenvolvendo a nossa consagração, se aprimorando das promessas. E é por isso que muitas vezes nós precisamos crer. Em algum momento, o homem sai, em alguns instantes, da sua passividade e entra na sua atividade. No entanto, essas questões da atividade estão mais ligadas às promessas condicionais e não necessariamente à salvação. Sempre quando se trata da salvação, e por isso que é chamada de fé salvífica, ela depende mais de Deus e não de nós. Por isso que nessa área nós somos passivos e Deus é ativo, porque é Ele quem nos salva. Bom, meio esquisito, né? Deus vai regenerar uma pessoa que não é salva. Então, mas aí a gente conversa mais. Vamos parar aqui? E é legal esses debates, senão a gente não vai nem parar a gravação. Beleza, mas para crescer tem que ter. Eu faço questão mesmo, viu, Júnior? Esse é o caminho, porque a gente não vai rotular aqui quem pensa diferente, como eu já disse. Temos arminianos super equilibrados, que são vozes muito bem-vindas para o debate. E tem calvinistas que são exagerados. E tem arminianos que são exagerados. E o que dizer, então, dos pelagianos? Os pelagianos, então, nem precisa entrar no mérito. Entendeu? Porque, só para fazer um adendo aqui, para a gente encerrar, muitos confundem que Armínio e Pelágio é a mesma coisa, e não são. Os pelagianos é uma categoria à parte que a gente nem entra para discussão, tá bom? Essa aí é a terceira ala, né, do sunita, xiita, e tem mais um. Eu acho que aí é o grupo do... minoritário. Não, é o grupo daquela lá islâmica, né, que o pessoal fala, né? A União... Hezbollah, entendeu? Exatamente. Tá bom? Então vamos dar uma pausa para a gente... Beleza. Vamos dar uma pausa agora? Sim. Vamos dar? Beleza. Vamos dar uma pausa? Tá bom?